Bem, amigos do Rancho da Prosa, a gente continuando com esse trabalho todo, conversando, você que acompanhou ao longo desse tempo várias entrevistas aqui no município de Guaíra. Hoje nós temos a honra de receber aqui um estudioso, um antropólogo que realmente conhece essa história por dentro e tem muito a nos ensinar, a nos esclarecer, principalmente em relação a essa questão indígena, questão quilombola. Ele que já tem um belíssimo trabalho, não só fazendo levantamentos, e conhece todo, não só apenas a legislação, mas como a realidade de cada região. Professor Antônio, é uma honra ter aqui você hoje no Rancho da Prosa, levando aos nossos telespectadores um pouco mais desta informação. Uma informação que nós passamos aí sempre, quem nos acompanha há mais de 15 anos pelas estradas, muita coisa curiosa a gente já mostrou, mas eu nunca tinha me deparado com uma situação igual nós chegamos aqui em Guaíra. Esse município bacana, esse município que realmente faz uma diferença, a região de Guaíra, não estou falando só Guaíra não, aqui Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa, que faz parte de toda essa costa do Rio Paraná, com divisa com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, esse estado que a gente aprendeu a amar, porque morei ali muito tempo na região de Iguatemi, na região Cone Sul do Mato Grosso do Sul, então a gente tem isso aqui como parte da nossa história, da nossa vida. E passar aqui hoje para falar sobre esse assunto que preocupa demais a civilização como um todo, com esse desmando, com essa situação estranha, no mínimo estranha, que nós estamos vendo acontecer, aonde é atropelado até mesmo o direito de propriedade, muita coisa se passando por cima, que nós não sabemos ainda detectar de certa maneira, com muita certeza, a não ser você que é um técnico que pode nos esclarecer isso, essa questão toda que nós estamos vendo hoje com implantação de indígenas, invasões, quilombolas que não existem, uma coisa estranha que nós estamos vendo. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, dessa sua experiência, dos estudos que o senhor já fez durante toda a sua caminhada, até porque para ser um antropólogo, além de gostar, precisa amar a profissão. Sim. E respeitar como um todo esse contexto nacional. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui no rancho, né, espero poder contribuir com a experiência. Eu sou antropólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou professor universitário há mais de 15 anos, né, e venho fazendo estudos, entre outros, a respeito disso. Sendo chamado ou por pessoas, ou como eu já fiz um estudo de um convênio da própria UniOeste, né, a UniOeste, a universidade aqui da nossa região, convidou para fazer esse estudo, né, então foi feito o estudo. E é um tema que é importante não só para o indígena que está reivindicando a sua terra, não só para um quilombola que possa estar reivindicando para a sua terra, mas também para todos os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios, grandes, como quiser, mas o produtor rural que tem sua terra invadida ou a sua propriedade ameaçada também conhecerem a legislação, conhecerem os estudos, como que isso se dá. Porque isso afeta a ideia de propriedade, a propriedade rural, a quem pertence. Porque o Estado brasileiro vai atuar como ele atua. Então, no caso, o meu escritório, eu tenho um escritório de consultoria e pesquisa, foi convidado em 2014 a vir aqui, né, pelos produtores rurais aqui da região de Guaíra, Terra Roxa, para ajudá-los a entender a situação, no caso, com toda uma população indígena que está invadindo, falando, isso aqui é terra indígena, isso aqui é área indígena. Do lado dos índios, já existem os estudos da FUNAI. A FUNAI fornece o estudo para eles. Do lado do quilombola, o INCRA fornece estudo para eles, né, como aquele que eu fiz também. Mas do lado dos produtores é muito difícil, é muito raro ter quem faça. E aí o meu escritório veio fazer os estudos aqui, para que eles tivessem noção do que eles podem acreditar, o que eles podem reivindicar, no que eles têm direitos da propriedade deles mesmo, ou não, entender isso. E mesmo o poder público de Guaíra, o poder público de Terra Roxa, entender, porque tem a população dos municípios começa a se estranhar. Afinal, esses índios moram aqui, os produtores moram aqui, e tem a população urbana que também mora aqui. Então, é por aí que a gente tem que
entender o problema que está acontecendo. Uma das preocupações que nós temos acompanhado é justamente isso, e é isso que a gente está aqui hoje para tentar entender. Porque uma vez que se tem uma colonizadora, uma vez que tem devidamente todos os seus compromissos devidamente registrados, com coisa de 60 anos aí até mais, 50 anos aí de trabalho, de desbravamento, com todo o processo de produtividade, um negócio fora do comum até. O que me chamou muita atenção, e até gostaria de entender, é por que é que isso aconteceu de um certo tempo para cá. A gente percebe que parece que teve uma ação orquestrada em nível de Brasil, em nível de governo, porque o que é mais indignante isso é saber que tem uma FUNAI, que é um órgão governamental, e também o INCRA, que foi o que deu legitimidade a todas as terras do nosso território. Me corrija se eu estiver errado. Então, praticamente, a gente fica percebendo que existe aí uma intenção de criar o caos. Agora, o que é que leva a essa situação, e principalmente que isso vem acontecendo nos últimos 8, 10 anos aproximadamente, se não me falha a memória? Essa questão toda atual da questão indígena, questão quilombola, tudo ela é decorrente da Constituição de 88, quando nós fazer uma Constituição é refazer um pacto de sociedade, de Estado, né? Então nós nos reconstituímos como sociedade na Constituição de 88. Na Constituição de 88, além já de artigos específicos à questão indígena, ainda foram criados artigos transitórios que seriam dizendo que deveria ser solucionado os casos das terras indígenas que estavam ainda não demarcadas e aquelas que estavam sendo reivindicadas, que tivessem questões já pendentes. E teria um prazo legal para isso. Daquele momento, 88, para cá, né, isso foi andando, mas não foi sendo resolvido. E foi sendo tocada aquela coisa, as pessoas continuam vivendo, as pessoas, seja elas o que forem, as pessoas estão vivendo. Então, foi sendo vivido. Mas no passar dos anos, sim, nós temos grupos sociais, movimentos sociais, que chamemos de movimentos sociais, interesses políticos, interesses os mais diversos, que foram cuidando dessa questão. E aí nós temos hoje um problema, porque as terras já estão ocupadas. A Constituição garante que as pessoas que estavam aqui, né, que compraram as terras, como você colocou, da colonizadora, é reconhecida a propriedade delas. E a Constituição garantia também os índios que estavam em terras, como áreas indígenas já demarcadas, podemos citar áreas indígenas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que estavam demarcadas, Nonoai, Votoro, Cacique Dobe, que são áreas marcadas, que os índios teriam direito ali. Tá? Só que vários atores sociais, vários movimentos sociais, sejam de ordem nacional, internacional, sejam onde, começaram a interferir nessa questão. Não interessa a questão se, pela própria Constituição, não interessa resíduos históricos, questões históricas passadas. A Constituição deixava a partir de 88 para cá. Nós não estaremos olhando para trás, nós estamos marcando direitos e obrigações para frente. É isso que a Constituição está dizendo. E não sou eu que digo, são os advogados, são o pessoal que lida com direito que fala isso. Então, só que as pessoas querem viver, os produtores fazem muito bem aquilo que eles fazem, eles produzem muito bem. A nossa região é rica nisso. Os índios também foram viver, foram lutar, fazer a vida deles também. Só que outras pessoas envolvidas nesse esquema. Logo, hoje nós temos um problema sério. Então, nós temos, sim, diversos atores, né, influenciando, seja aquele grupo, esse grupo que for, para que tome determinadas ações e crie o conflito. Aí os indígenas se veem numa situação que a gente sabe que é ruim, reivindicando terras que eles creem que serem deles, muitas vezes por má informação, por não terem a informação correta. Então eles estavam reivindicando, como aqui em Guaíra, terras. Eles falam, essas terras são nossas. Porque no passado isso aqui seria Guarani, né?
Mas a Constituição, volto a dizer, garantiu a partir de 88 uma compreensão diferente. O Supremo Tribunal Federal já disse isso também, com as 19 normas que ele pôs para a discussão dessa questão indígena atualmente. Então, o que precisa ser feito é estudo, a FUNAI faz o estudo para os índios. Os índios têm que ir na FUNAI e cobrarem da FUNAI que se produzam esses estudos, que os estudos tenham qualidade e que imparcialidade acima de tudo. E que informe a eles. Sim. Aqueles que se acham quilombola, que nem no litoral paulista, no litoral paranaense, que já ocorreram, aqueles grupos que vão lá e reivindicam. Nós moramos aqui há tantos anos, tantas décadas, aquela coisa toda, não tem... E reivindicam. O INCRA tem que apresentar técnicos e fazer um estudo pericial. Mas proprietário, seja proprietário urbano, proprietário rural, que acha que não é o correto, que está sendo prejudicado, que também tem direito a fazer a sua reivindicação. E aí tem que produzir um estudo, porque vai ser uma questão de perícia, um estudo técnico. E quando você vai para o laudo tem que contestar isso. Eu sou antropólogo, se eu faço um laudo, eu estou afirmando tecnicamente alguma coisa. Sim. Se alguém discorda, que apresente um outro antropólogo que apresente tecnicamente. Graças a Deus não é antropólogo que tem que decidir isso, é juiz. Então é que nem um advogado que faz a defesa, o outro advogado faz a acusação, que nem um contador faz um laudo da firma, e um contador pode ser chamado na justiça para fazer o contralaudo para isso. Então, é uma questão que a gente tem que entender, que mudaram as relações. E que o meio de campo está embananado, como você bem colocou. Está bem enrolado. E isso é desgastante para aquele que produz, para aquele que vive perto do indígena. É ruim no indígena, seja ele qual a etnia for, né? Seja caingangue, seja guarani, seja... chavante, o que a gente quiser. Uma outra coisa que me chama a atenção é a baixa produtividade dos povos indígenas, ou zero de produtividade. O que é? Porque a gente sabe que dentro das aldeias, dentro dessa organização, tem gente de capacidade de produtividade, de trabalho, como tem alguns deles até formado em alguns lugares que tiveram a oportunidade de fazer isso. Mas não é o que a gente tem percebido. E principalmente aqui nessa região, o que me assustou muito é o alto índice de prostituição, bebidas alcoólicas, abandono de crianças e gente, inclusive, vivendo de lixão. Quer dizer, o que é que esse povo está querendo com isso? Porque uma vez cria-se uma situação dizendo que tem que ser dono de uma área inteira, sendo que não estão cuidando nem mesmo da quantidade e uma outra agravante, que até o senhor eu gostaria de saber a respeito disso, porque como é que pode um recadastramento onde foi documentado gente com 30, 40, 50 anos de idade que chegaram aqui, aí de qualquer maneira foi feito isso. Quer dizer, então nós estamos diante de um quadro muito grave. Grave, não é só o temor que os produtores estão vivendo na região de Guaíra, Terra Roxa, nessa área toda aqui, como em outras partes do Brasil, como Mato Grosso do Sul, que é um conflito só, a gente está preocupado e esse troço está tomando uma proporção que aparentemente, se o governo não tomar as rédeas dessa situação, isso vai ficar insustentável. O senhor me corrija se eu estiver errado. Sim. Mas o que eu tive percebendo agora é que praticamente esse povo está refém de um sistema que a gente ainda não detectou de acordo com prova concreta quem é que está arquitetando isso, porque é coisa muito séria. A gente está vendo que é uma comunidade em pleno 2000 e lá vai fumaça de 17, daqui a pouco vamos falar em 2018, 2020, e a gente viu que só houve um atraso nessa comunidade. E esse atraso tem a chancela do próprio governo. A questão, a primeira vez que eu fui em uma área indígena, né, e ainda na época como aluno, foi nos anos 90, quando eu fui. Toda essa problemática que você fala de problemas sociais graves que eles têm, de bebida, né, existem sim. Mas nós temos um problema que é não se fazer a discussão. Então, aí a gente não sabe o problema. O Estado brasileiro não sabe o problema. Muitas vezes a gente não fala isso. Então fala assim, os índios estão lá. Os índios não produzem. Não, eu conheço casos de áreas que os índios gostariam de produzir, os índios gostariam de fazer, mas o Estado brasileiro é um monstrengo que tutela esses índios, que fica em cima desses índios, então eles não podem fazer as coisas... não podem crescer, não podem crescer como eles querem. Vários
indígenas, pessoas que são, né, de tribos, eu conheço vários. Nós temos casos no Brasil de vários indígenas que são graduados. Tem aqui no Mato Grosso do Sul, tem advogado, né, que eu conheço, tem mestre em educação, tem mestre em antropologia, tem doutor em antropologia, e isso de várias etnias diferentes. Eu conheço vários doutores em antropologia que são indígenas e que fizeram, inclusive, para ajudar seu povo. De certa maneira, bons profissionais. E bons profissionais que querem levar à comunidade deles, ao povo deles, os benefícios desse conhecimento. Só que aquela questão, isso dentro de um jogo político, de um jogo dentro da nossa sociedade, onde que os limites para eles muitas vezes são fortes. Então, aqui na Unioeste mesmo, aqui no Paraná, nós temos, por exemplo, o vestibular indígena já há década. Inclusive, eu já fui presidente da comissão de vestibular indígena aqui no Paraná, que é para a ocupação de vagas disponíveis. Existem vários jovens que são das várias áreas indígenas do Paraná, que vão lá buscar fazer o vestibular. Eles querem profissionalmente ser cientistas sociais, advogados, médicos, eles querem as profissões. Eles querem exercer. Então, a gente tem que ver então, onde que está tendo problema? Por que as áreas não permitem? Por que nas áreas se cria problema? E aí a gente vai ver que são questões ou políticas, como hoje o Brasil, a gente vê como que, lamentavelmente, os nossos políticos são lamentáveis. A pior crise moral da história, nós nunca vimos nada no político. Então a gente começa a entender por que dá tanto problema assim, porque para a política é ótimo que isso não se solucione, que fique nisso aí, que aí eu possa me beneficiar. Tem político sério, tem político decente e político que batalha, mas também não nos está parecendo que é a regra. E o Estado brasileiro, nos últimos 25 anos, pelo menos 20 anos, 25, por aí, só cresceu. Então, o Estado brasileiro decide todas as coisas. Em vez de nós termos autonomia para fazermos as coisas, tudo, o Estado fica dando palpite em tudo. E isso, se para nós que já nascemos dentro dessa sociedade, já é complicado, imagina índios que são segregados, que são colocados numa reserva, que são lá tutelados pela FUNAI. E aí nós vemos que o papel da FUNAI, N vezes, e tem testemunho de um grande antropólogo brasileiro, Roque de Barros Laraia, que esteve na FUNAI um tempo, nos anos 80, ele fala, o problema da FUNAI é o Estado brasileiro. O problema, ele fala, não tem apoio. Então, como que a gente vai tentar fazer a coisa? Então, muitas vezes você tem um funcionário bom, um funcionário que quer fazer a coisa correta, fazer do jeito certo, fazer para beneficiar a sociedade brasileira como um todo, nós como um país, onde que todos nós nos dessemos bem, mas nós não temos um Estado que permite isso em vários momentos. E aí nós vamos começar a ter os problemas que nós estamos vivendo hoje. É triste saber que se a gente vai numa região que tenha população indígena, nós vamos encontrar vários problemas graves acontecendo. E com certeza essas pessoas não querem viver aquilo e gostariam até de sair daquilo, mas elas precisariam de ter os meios, os recursos e que deixassem elas fazerem também para serem diferentes. Só que o que acontece? Vem grupos, movimentos que em vez de pegar e tentar achar a solução, pilham, criam a ideia da discórdia, a ideia da separação, a ideia da diferença absoluta, onde que não, esse grupo não pode querer ajudar esse. Qualquer coisa que vier desse grupo para esse é maldade. Então, nós, em vez de nos vermos como um povo, uma nação, um grupo, membros de um mesmo Estado, que podemos trabalhar juntos, nós começamos a nos ver como diferentes. E aí, isso foi muito acentuado nos últimos anos, né? Nós e eles, essa conversa, ela ficou muito pesada no Departamento Produtivo Regional. E aí, muitas vezes vem, mas se um antropólogo fizer um laudo para um produtor rural, ele é contra índio.
só na cabeça da pessoa, que era um antropólogo fazendo... Que laudo é laudo. Laudo é laudo. É aquela coisa, tem que ter uma responsabilidade técnica. Então, pode haver até discordâncias, mas tecnicamente, que nem o advogado da defesa não jura que o cara é assim, 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 assado, e o da acusação não mostra outros pontos. Então, mas os dois têm responsabilidade, né? Pegando casos de advogados, ou outros profissionais que têm perícia, engenheiros fazem trabalhos peritos, né? Eu conheço um caso, um colega, né? São ex-colegas meus da época de estudante, um trabalhava com uma comunidade indígena, conhecia aquela comunidade, a outra conhecia os produtores rurais, né? Aí houve problema, justamente, a terra é indígena, a terra né, dos agricultores ali, né? Ele foi fazer o laudo para esses indígenas, ela foi fazer para os agricultores. Quem está certo? Ele vai mostrar a coisa indígena, a questão indígena, que é importante, é para isso que ele está lá. Ela vai mostrar a questão dos agricultores, que é importante. Como eu disse antes, graças a Deus, não são antropólogos que decidem. Graças a Deus existe o juiz para decidir. Existem as instâncias jurídicas, a questão toda para decidir. Do mesmo jeito que políticos podem se aproveitar e se informar e buscar informação e trabalhar também isso. Porque tem que começar a entender que a questão hoje no Brasil, desde a Constituição de 88, diz que a propriedade privada, particular como nós a conhecemos, numa disputa com o direito à propriedade indígena, fica em suspenso até a justiça decidir. Agora, uma coisa interessante que aqui na região me chamou muito mais atenção a respeito disso, que é aqui em Maracaju dos Gaúchos, onde está se reivindicando uma comunidade quilombola. E nós tivemos a oportunidade de conhecer os pioneiros que ali habitaram, as pessoas que chegaram na década de 50 e acompanharam inclusive a presença de quando chegou as duas famílias vindas do interior de São Paulo que compraram suas terras igual qualquer um outro ali que acompanhou e está documentado isso. E agora, de um tempo para cá, justamente com a mesma época, esse processo, vem saindo aí um pedido na criação de um quilombo nessa localidade. Na sua opinião a respeito disso, que acompanhou, que fez esse estudo, gostaria que você falasse a respeito disso, qual que é a diferença entre essa reivindicação e outras áreas que é do teu conhecimento também? A questão hoje, tá, que nós temos que entender, tá, qualquer pessoa, né, claro, pressupõe que esteja embasada na verdade, a pessoa pode falar que ela é quilombola. Ela se faz uma autodeclaração. E ela apresenta essa autodeclaração, essa autodenominação, né, dela, da sua família, de tudo, para os órgãos públicos, tá? Entre eles o INCRA. Tal como acontece com a questão indígena, no Ministério Público Federal tem uma Câmara, né, uma parte do seu corpo profissional que defende, que cuida da questão quilombola, que nem cuida da questão indígena, lá dentro eles se dividem, né? Então, esse pessoal na mesma hora fala, opa, tem gente que está se dizendo quilombola, então tem um quilombo, vamos ficar atento para saber se são ou não e como que isso, né, como que fazer isso, tem que fazer os estudos, tudo. Por isso que o INCRA é acionado. A questão quilombola está ligada ao INCRA, Instituto para a Reforma Agrária, e a questão indígena, a FUNAI. Ali no Maracaju, especificamente, a família se autodeclarou quilombola, o processo começou a andar, foi passando pelas instâncias, então o INCRA foi acionado para fazer estudos. O INCRA já teve um estudo negando que haja um quilombo ali, tá? Participei desse estudo e neguei a existência ali. O INCRA não acatou esse estudo, né? Criou uma questão jurídica e o INCRA contratou um novo estudo, tá? Posteriormente, passado uns 2 anos, 3 anos depois do estudo do qual eu participei. E esse novo estudo diz que ali tem um quilombo. Então, para aquelas pessoas, todo aquele conjunto de pessoas, inclusive a própria família que se declarou quilombola, as relações sociais ficaram
desgastadas, elas são desgastadas, não podia ser diferente. Opa, eu te conheço há 50 anos, agora você... Pô, eu pensei que a gente, né, estava na mesma pegada, por que agora você vai ter um tipo de direito e eu vou ter outro tipo de direito? Por que você pode querer a minha propriedade? São essas questões, é bem básico, é bem humano as pessoas ali. Quer dizer, criaram uma brecha, uma situação para criar um confronto aí. E aí, aquelas pessoas, quando elas reivindicam, a gente tem que lembrar que não adianta achar que é loucura, que é absurdo, que é nada. Elas têm o direito de se autodeclarar e fazerem aquilo. E elas fizeram. O que cabe, então, aos proprietários, ao pessoal do Maracaju, o pessoal todo, é dizer, nós discordamos e discordamos por isso. Porque a questão está dentro do Estado brasileiro. O INCRA é um órgão do governo federal. Então, o INCRA vai estar fazendo as pesquisas e está dizendo que aquilo é um quilombo. O INCRA vai levar isso para o ministro da Justiça e depois leva para a sanção presidencial. Se alguém ali acha que não é assim, vai ter que pegar, contestar o que o INCRA falou, vai ter que contestar na Justiça, porque não pode contestar mais dentro do Executivo, né? Então tem que ir à Justiça, mas tem que fazer isso. Do mesmo modo que a gente estava falando, várias pessoas aqui falam, nós somos indígenas, nós somos Guarani, essa terra é nossa. E nós queremos, se a terra é nossa, nós queremos essa terra, nós queremos viver aqui. Outras pessoas estão dizendo, não, nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, estamos há 100 anos aqui, há mais anos aqui, e essa terra é nossa. Então, eles também têm o direito de provar. E se prova isso na justiça. E se prova com estudos. E não tem mais caminho, não existe outro caminho a não ser esse. Agora, a preocupação toda é que a gente vê uma fragilidade nesses órgãos que poderia estar dando desempatando esse jogo, ou pelo menos fazendo a justiça acontecer. A gente percebe que aqui, por exemplo, quando foi feito esse recadastramento em Guaíra, foi um negócio assim muito estranho. E a gente que já rodou isso aqui desde a década de 80 nunca viu movimentações dessa natureza. E isso veio, mais uma vez, acrescentando de um tempo para cá. Isso tomou uma proporção bastante grande. E com certeza com uma dificuldade tremenda para que haja um entendimento. Agora, olha o risco, que isso que a gente quer chamar a atenção, o risco que o departamento produtivo como um todo, hoje a questão dos agricultores, estão correndo dentro desse tipo de decisão, como é o caso da cidade de Umuarama, onde tem ali uma minoria de remanescentes chetás, que não sei quantos que foram catalogados, que hoje vive um pânico, praticamente o município inteiro está sendo reivindicado por uma questão de desapropriação que não tem nem índio para pôr lá, que não existe essa população que estavam sendo feita. Como a gente percebeu aqui, que pelos mapas são alguns pontos que foram demarcados que também não chegaram, ainda bem que não tem essa invasão, mas de outras áreas que já estão invadidas. E cresceu muito rápido isso. Nós temos que entender que isso, nós vivemos numa sociedade onde se criou a ideia de coletivos, onde se criou a ideia de reivindicações, onde se criou a ideia dos direitos. Eu tenho direito. Mas assim, como que nós podemos organizar esses direitos? Como que nós podemos fazer as coisas funcionarem? Ora, nós podemos fazer as coisas funcionarem se nós acatarmos o nosso direito, o nosso conjunto, os nossos pactos sociais. E gostemos ou não, o pacto social, essa estrutura está dada na lei, nos nossos costumes, na forma que nós vivemos. E para qualquer dúvida tem a lei. Então, se tem gente, existe sim esse problema em Umuarama, mas existem em outros locais. Se lá chetás acham que tem direito, eles têm, então que eles reivindiquem, que eles façam. Mas que a gente pare com essa bobagem de criar que o outro lado é monstruoso, que o outro lado é ruim, que o outro lado é bandido. Que está bem acentuado isso, na verdade. Até a própria mídia é responsável por essa situação. A mídia e todos os órgãos públicos, todas as pessoas que não param para se questionar, não param para tentar entender assim, o que aconteceu realmente. Não adianta bem falar, eu não acho isso, eu não concordo com isso. Isso não vale nada. A questão é,
nós conseguimos comprovar. Eu discordo de vários colegas meus antropólogos, vários colegas meus antropólogos discordam de mim, mas um tanto discorda de nós todos, e assim segue a vida, é assim que a vida segue. Agora, não dá para... eu não gosto de você, não vou aceitar isso, vou criar um estado onde só o conflito existiria. Ou, se você não fizer, você é mau e está condenado às profundas. Não é assim. Temos que fazer a coisa correta. A coisa correta, seja no Mato Grosso do Sul, seja aqui no Paraná, seja onde for, façam estudos. Os produtores têm que entender que não adianta mais pegar e ficar nessa de não vou fazer isso, não vai ser assim. Não, eles vão ter que se movimentar. Eles têm que lutar pelos direitos deles. Eles têm que entender. Eles, quando contratarem estudos, esses estudos ajudam a eles entenderem o que eles compraram, qual que é a propriedade, para eles terem certeza, não, eu estou produzindo aqui porque tem 60 anos que essa terra foi comprada, tem 60 anos de história da minha família aqui. E se os índios têm tanta história, nós também temos história. Os índios têm que também pegar os estudos, como eu disse, os índios, quilombolas, quem for, tem que entender os estudos também. E entender que vai ser feito disputa judicial. Agora, porque o Estado brasileiro... Uma outra coisa que a gente percebeu aqui é o seguinte: ninguém está preocupado com resolver o problema de cada classe, não. Pelo que percebeu, é tomar conta da maior extensão territorial possível. Porque se você precisa, hoje, um produtor que gera recursos, põe alimento na mesa, contribui com o progresso da nação, com uma propriedade de 20, 30 alqueires, e uma propriedade até menor que isso, ou propriedade maior que essa, está uma locomotiva de produtividade, e hoje, cada dia a tecnologia ampliando mais, o que a gente entende é que essa comunidade, eles não estão preocupados em formar e organizar e arrumar essa coisa. Então, não até sendo repetitivo, mas tem que deixar isso bem claro, porque é uma coisa que deixa um temor no ar, e você veja que estão preocupados com a extensão, estão preocupados com o negócio invadir, criar uma situação complicada nisso tudo. Na sua opinião, por que isso está sendo colocado dessa forma? Porque são pontos que automaticamente vão virar extensão, e isso é uma coisa grave demais. A questão as pessoas não perceberam, a sociedade brasileira não percebeu que vários movimentos, uma questão até ideológica, entrou dentro do contexto. Então, é claro que eu desejo bem para outras pessoas, é claro que eu quero bem de A, B, C, desse, daquele grupo, mas não é porque eu quero bem que eu estou fazendo bem. Então, quando as pessoas começam a criar fantasias, idealizações do grupo A, B ou C como bons, grupo A, B ou C como maus, nós estamos criando monstros, criando diferenças que nunca poderão ser alcançadas. Certos grupos vão precisar de extensão de terra maior, seja um grupo indígena, seja o que for. Outros grupos podem precisar menor, pode ser que eles nem estejam reivindicando. Pode ser que tenha documentação, pode ser que não tenha documentação, mas isso não cabe mais a simplesmente eu acho. Cabe fazer de forma que está dentro da nossa legislação. Cabe a nós também, e aos produtores e aos indígenas. Os indígenas encontram voz, sim, na sociedade. É só ver as várias ONGs que apoiam indígenas. Tem um grande antropólogo brasileiro que falou em 2005 que no Brasil já existiam mais de 1000 ONGs para a defesa de indígenas. Que bom que existem mais de 1000 ONGs. Que bom que tem ONGs internacionais a proteger a indígena. Que bom que dentro do universo católico tem o CIMI que cuida da questão indígena. Mas aí isso não autoriza, também que não existam quem defenda o produtor rural. Desde que obedeça a ordem. Que obedeça a ordem, então. E também, relacionamento. Do mesmo jeito que pode existir ONGs, movimentos para lá, que existam para cá. E os produtores rurais têm que entender, né? E o pessoal do espaço urbano tem que entender que também precisa se organizar para entender que reivindicação é essa. Até quando que essa reivindicação é real, é verdadeira, ela é válida para a nossa sociedade. E não que os outros nos digam quanto que é que vale. Nós temos que estar preparados para entender a nossa história, entendermos os nossos pactos sociais, para que nós
consigamos dar conta de resolver os nossos problemas. Então, assim, ali é uma terra indígena. Então, é terra indígena, vamos fazer que aquilo funcione, que seja bom para aquelas pessoas que querem viver ali. Como todo segmento, né? Todo segmento. Agora, vamos viver bem também desse lado. Agora, se isso daqui não é indígena, então vamos que a justiça brasileira diga, não é. Isso aqui você não tem esse direito. Que a justiça brasileira faça isso também. E que seja reconhecido como legal, que seja reconhecido como um direito, porque é um direito também de qualquer brasileiro contestar. É um direito de qualquer brasileiro fazer. E o que sempre que eu tive a oportunidade de falar nos programas, que nem o seu, dar entrevista em jornal, tudo, eu sempre falo para as pessoas. Confiem menos no Estado, no papel do Estado e façam mais por vocês. Porque isso que está de problema aí vem do Estado, vem da ordem política, de toda do aparelhamento da questão do Estado brasileiro. Então vamos tomar mais cuidado e vamos começar nós resolvermos as coisas. Comecem que nem essa semana mesmo os indígenas não estiveram no Congresso pressionando lá os seus representantes, chamando a atenção para si, então que os produtores também vão. Não adianta o deputado A, B, C falar, eu sou um defensor da causa. Não, filho, o que você fez pela causa? E o que você está fazendo? O que você entende dos nossos problemas? Né? É isso que precisa começar a entender. E entender que houve uma mudança pela Constituição de 88 das próprias relações que nós vivemos. Que não foi praticamente feito absolutamente nada e isso jogou para frente que hoje está ficando um conflito que a tendência é dar continuidade. Empurrar com a barriga. Como tantas outras leis muito bem elaboradas, como por exemplo uma que a gente consegue, e que é um absurdo que a gente está vendo, que é o destino final dos resíduos urbanos e industriais, que até agora simplesmente passaram por tudo e ninguém está fazendo absolutamente nada quanto a isso. É uma coisa absurda e aqui a gente percebe que esse troço vem engatinhando. Mas eu quero agradecer demais essa oportunidade que eu tive contigo aqui hoje para poder levar um pouco aos nossos telespectadores e com certeza ter a oportunidade de nós voltar a falar desse e outros assuntos, porque eu acho que é uma maneira muito interessante de nós levar o esclarecimento, antenar as pessoas, pedir para que cada um comece a se organizar também dentro desse contexto, porque você só dentro dessa emaranhado de desmando, onde vem gente que o que é o mais perigoso é quando esse inimigo vem de cima para baixo. Ele não foi uma coisa causada aqui na comunidade de Iguaíra ou qualquer que seja outra comunidade. Isso já vem com uma orquestração, com direcionamento para faz isso, faz aquilo. E o que é pior ainda, a gente percebe o seguinte, vem fazendo isso de doses homeopáticas, que é para não assustar, mas já chegando num ponto insustentável, como nós estamos acabando de ver aqui em Iguaíra, onde há pouco tempo atrás existia apenas 100 indivíduos, ou menos que isso, 30 indivíduos, máximo 100, e hoje já chega praticamente a 2.000. Da onde é que saiu tudo isso? E gente que não fala português, gente que realmente tem, no mínimo, um questionamento que a gente quer deixar aqui no ar. Para vocês ajudar a responder, você busque essa informação, porque o assunto é sério. O assunto é muito sério e não é só nessa questão. Tem tantas outras que sorrateiramente vêm sendo feitas. E a fiscalização hoje até gostaria de sugerir para que essa caixa preta, não só dentro do INCRA, mas também da FUNAI, que ela fosse aberta e fosse trazida ao público, à comunidade como um todo, como é que isso funciona. Porque fica muito fácil jogar uma pseudo-informação no ar e colocar realmente quem está pondo o pão na mesa, quem realmente trabalha, ficar nesse temor. E o que é pior ainda, a gente cria um pânico, as famílias todas desesperadas dentro do processo, porque é uma vida de trabalho, é uma vida de dedicação à terra, à produtividade, à tecnologia empregada, e hoje vivendo uma incerteza desse tamanho, esperando um governo que, infelizmente, até hoje não nos deu segurança para quem produz nesse país.
Então, fica no mínimo aqui um registro e a gente quer chamar a atenção. Nós vamos continuar mostrando isso, vamos continuar deixando esse espaço sempre aberto para que a gente possa, no mínimo, servir como uma oportunidade de esclarecer de alguma forma. Eu gostaria de ter o seu contato, que o senhor pudesse até mostrar para que a gente possa estar levando aí maiores informações. Quem quer se inteirar mais do assunto para poder até mesmo ter a questão de esclarecimento. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que eu tive contigo aqui hoje. Eu agradeço muito. Eu me formei e entrei na profissão de antropólogo porque eu gosto muito, tenho uma alegria imensa de exercer a minha profissão, né? Espero sempre contribuir com a minha sociedade, com o meu país, através da minha profissão, né? Agradeço muito por você me permitir fazer esclarecimentos, espero que a minha opinião possa ter contribuído para as pessoas entenderem o que cabe a elas fazerem, elas entenderem que elas não podem ser jogo para ninguém, seja ela indígena, seja ela produtor, que elas têm que entender que é a vida delas, é o que elas estão fazendo. E estou à disposição sua, do pessoal que te assiste para contato, conversar, o que precisar. Da minha parte, sempre estou aberto à conversa, ao diálogo, porque eu acho que é assim que a gente consegue entender um pouco mais da nossa sociedade e resolver um pouco da nossa sociedade. Te agradeço muito. Gente, tá aí, ó, mais um ponto importante. Você pode estar aí vendo a sequência de várias outras entrevistas e você vai pegando o fio dessa meada toda e junto com isso outros assuntos de outras regiões. Se você tiver um assunto polêmico também que queira mostrar que a tua região está tendo qualquer que seja a necessidade de também nós fazermos esse registro, dar oportunidade para que as pessoas possam mostrar a realidade que vive, com certeza pode entrar em contato aí com a produção do Rancho da Prosa, que será um prazer nós também estarmos na sua região, mostrando a sua cidade, as belezas naturais, os bons projetos. E aquilo que não funciona, nós temos a obrigação de acompanhar, fazer com que as pessoas, e principalmente os responsáveis por tudo isso, acordem e venham resolver o problema, porque isso diz respeito a um país, a uma nação inteira. Isso não é um problema de um segmento ou apenas de outro. Se nós tiver um povo feliz, se nós tiver uma população cada dia mais produtiva, com certeza nós vamos atender, nós vamos poder ser cada dia mais fraternos e melhor. Porque hoje é o início do resto dos dias que falta para viver. Então você tem um curto período de espaço nesse plano da matéria que nós temos a obrigação de deixar aqui no mínimo um rastro bacana, deixar aqui um bom exemplo, deixar aqui uma integração maior para que todos sejam felizes. Esse é o objetivo de nós seres humanos como um todo. Não estamos aqui para fazer divisão alguma, nem com o índio, nem com o negro, nem com o quilombola, nem com ninguém. Pelo contrário, nós precisamos agregar, fazer com que esse amor seja ainda muito maior, que as pessoas se sintam cada vez mais abraçadas por um processo e amparadas por um país que a gente tem ficado aborrecido, a maior crise moral que a gente já ouviu falar no nível de mundo. Então não vamos nem falar desses troços esquisitos, mas que a gente consiga estar aqui juntamente com todo esse pessoal que a gente passou por aqui hoje, mostrando esse belo projeto, que a gente tem a oportunidade de mostrar as coisas boas desse país. E que, se Deus quiser, já vamos estar mostrando aqui que isso tudo realmente passou apenas um susto e que as coisas vão andar para o bem. Estou saindo para o nosso intervalo e volto em seguida, que daqui a pouquinho tem muito mais informação para você.